sistêmico na transição hegemônica, é possível que sempre exista. Eu não sei qual é o nome, eu não guardei da pessoa que fez a pergunta, mas Alexandre. Veja, Alexandre, em primeiro lugar, a ideia da transição hegemônica, não o Arrighi, mais do que o Wallerstein até, né, tentou botar de forma organizada, um pouco como se houvesse uma transição hegemônica da Holanda para a Inglaterra, da Inglaterra para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos depois vai vir para a Ásia, para alguém na Ásia e tal, né? Eu não tenho essa claridade, eu não tenho essa claridade, não. Eu acho que, em primeiro lugar, do meu ponto de vista, a Holanda nunca foi hegemônica no mundo, né? Muito menos. Seja, nem mesmo na Europa, nem mesmo na Europa. Digamos, é um pequeno país que teve uma importância muito grande, financeira, mercantil, dentro do Império Espanhol, e depois, quando saiu, se agregou ao Império Britânico, ao inglês. Não tem essa autonomia que o Arrighi ficava redondo, né? Eu sempre digo, a primeira vez que eu li o Arrighi, lá pelos anos 90, eu gostava muito, mas não bate. Então, transição hegemônica, nesse sentido aí, você conhece uma, passagem da Inglaterra para os Estados Unidos. Então, daí para fazer uma generalização, fica difícil. De qualquer maneira, você, por princípio, diz, se existe esse fenômeno de transição hegemônica, deve ser turbulento. Mas também você pode dizer que a turbulência pode ser um sinal de transições que deram para trás, não? Ou países que tentaram, e tá. A própria transição americana, em geral, o foco aparece na Primeira e Segunda Guerra, ou Guerra de 30 anos do século XX, onde a Alemanha é o grande desafiador, quando, na verdade, o grande desafiador é os Estados Unidos. Quem cresce gigantescamente no século XIX é os Estados Unidos, muito mais que a Alemanha, do ponto de vista industrial, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista em tudo, não é? Então, eles que seriam os desafiadores, mas é muito gozado que até nessa narrativa a Alemanha que é o bandido que desafia, quem sai numa boa ganhando são os americanos, né? Essa história tem que ser melhor contada, né? Enfim, por isso que eu acho que essa ideia de transição hegemônica é boa, né? Mas ela encobre uma diversidade e uma complexidade de processos que às vezes ficam um pouco encobertos por uma expressão genérica que, no fundo, só dá conta, se é que dá conta, de um caso. Porque, inclusive, no caso da transição anglo-americana, vamos dizer assim, para o Arrighi, no esqueminha dele, ou no esquemão, né, a crise inicial começa em 1870, né, e a crise terminal vai ser em 1930, é muito redondo, né, muito redondo. Na verdade, já escrevi, né, em outra época, depois nunca mais participei um pouco disso, mas em 1870 a Inglaterra se aproxima do ápice do Império. O Império Britânico, na verdade, chega ao ápice entre 1870 e 1940. Aí eles controlam uma boa parte do mundo, não é? O sistema dólar, é, o ouro, digamos, o padrão ouro, libra ouro, como eles chamavam, tá certo? Ele só se configura, se instala e passa a ser aceito progressivamente a partir de 1870, tá certo? Depois da criação da Alemanha, a Alemanha entra no sistema, a Europa vai abandonando o padrão lá, a prata, e por aí vai. Enfim, uma história longa de afirmação da moeda inglesa. Mas certamente essa história acontece, sobretudo, depois de 1870, não é? Então, digamos assim, fica muito difícil para arredondar as coisas dizer que a Inglaterra começou a sair em 1870, não é? Para poder fazer uma coisa redonda que vai até lá. Depois aí a crise inicial americana começa em 1970 e a crise terminal vai ser, não sei se em 2030, sei lá. O Einstein dizia que era 2050, enfim, bom, tá certo. Não acredito, não acho que não dá conta da história real. Mas, enfim, é um conceito, merece todo o respeito, como qualquer outra tese ou teoria. Tá bom?